Olá pessoal do primeiro ano E, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje o tema é a equação do primeiro grau. Essa aula ela foi feita com base no caderno Aprender Sempre volume 3, que já está disponível na escola para retirada de vocês, caso alguém não retirou ainda. O objetivo é reconhecer os coeficientes da equação, conferir o valor da incógnita, tá? Compreender a incógnita da equação e resolver mentalmente problemas de equação do primeiro grau, identificar a relação dos coeficientes e determinar soluções de problemas que envolvam relações entre balanças. Vamos ter o formulário postado lá na sala de aula de vocês com relação a essas habilidades. Então, retomando aí o conhecimento da aula anterior, relacione aí a primeira coluna com a segunda. Então, na primeira nós temos: são expressões matemáticas que apresentam números e letras e operações. São equações ou expressões algébricas? São sentenças matemáticas abertas, expressas por uma igualdade. Então, vocês têm que saber diferenciar aí, né, as equações das expressões algébricas. Então, dá aquela pausadinha no vídeo, pensa um pouquinho e já responde, tá? Vamos relacionando ela aí. Então, são sentenças com a igualdade, são equações, e as expressões que apresentam números e letras são as expressões algébricas. Coeficientes da equação do primeiro grau. Então, toda equação do primeiro grau ela é representada da seguinte forma: ax mais b igual a zero, tá? Então, nós temos que igualar a zero aí para nós termos a equação do primeiro grau. Veja um exemplo aí de equação do primeiro grau, só que ela não está igualada a zero. Para eu identificar os coeficientes dela, eu preciso igualar ela a zero. Para fazer isso, eu vou trocar aí a posição do meu número 2, né, que está do lado de lá da igualdade, colocar ele para dentro da equação, colocando ele no primeiro membro, igualando a zero. O 2 que está positivo passa como negativo, e aí a gente vai encontrar a equação 3x mais 3 é igual a zero. Os coeficientes da equação. O coeficiente A sempre está acompanhado da incógnita, da letra x. E o coeficiente B é o nosso termo independente, que é somente um número. Então, aqui identificando os coeficientes, eu tenho o coeficiente A é 3 e o coeficiente B também é 3 nesse caso, tá? Essa daqui é uma atividade do caderno do aluno, aí, o caderno Aprender Sempre. Observe a seguinte equação: 2x mais 4 é igual a 18. Assinale a opção que representa corretamente a relação dos coeficientes dessa equação. Então, primeiramente, você tem que pegar e igualar a zero, né? Para a gente igualar a zero, eu tenho que pegar o meu 18 que está para o segundo membro e passar ele para o primeiro. Trocando o lado da igualdade, troca o sinal, ele vem como menos 18. Ficando a equação 2x menos 14. Agora vamos ver as alternativas ali, ó. O coeficiente A é 18? Não, porque o coeficiente A é 2. Menos 14 é o coeficiente B? Sim. O coeficiente A é 2x mais 4? Não, né? O coeficiente A é somente o 2. 18 corresponde ao coeficiente B? Não, 18 eu tive que passar para dentro e fazer a subtração. E 2 corresponde ao coeficiente C. Nesse caso, nós não temos coeficiente C. Nesse caso, o coeficiente C só vai ser encontrado lá na equação de segundo grau. Então, a alternativa correta seria a B de bola. Resolva mentalmente cada um destes problemas e em seguida escreva a equação que representa cada um deles, né? Então, aqui vocês têm que pegar e resolver assim, ó. Qual é o número que somado a 4 dá 10? Pensou já na resposta? Ok, então vamos ver como a gente escreve ele em sentença matemática, né? A gente escreve ele assim, ó: x mais 4 é igual a 10. Por que x? X é o valor que eu não sei, né? A minha incógnita aí da situação. Então eu coloco x no lugar desse número que eu não sei. Mais 4 é igual a 10, que é a fala que foi feita ali em língua materna, na língua portuguesa. E a gente passou para ele para uma equação. Próximo, qual é o número que somado a 7 dá 2? Então aqui você vai escrever a equação, qual o número que somado a 7 vai dar 2. Então vocês pensem na resposta, qual será o valor do x? Então, escrevendo em língua materna, qual o número? É o número desconhecido, que eu não sei, minha incógnita, mais 7 é igual a 2, assim eu escrevo a minha equação.
Determine em quais equações o valor de x é igual a 5, substituindo nas equações. Então aqui eu vou verificar se o valor do x equivale a 5. Então na primeira aí, ó, eu tenho 3x mais 10 é igual a 4x mais 5. Eu vou substituir, no lugar do x eu vou colocar o 5. Lembrando que quando eu tenho letra com número eu tenho uma operação de multiplicação, tá? Então vamos lá, 3 vezes 5 mais 10 é igual a 4 vezes 5 mais 5. Eu vou encontrar de um lado 15 mais 10 e do outro 20 mais 5. 25 é igual a 25. Verdadeiro. Então aqui, substituindo x por 5, eu encontro o valor verdadeiro. No outro exemplo, x mais 12 é igual a 8x menos 2. Vamos substituir novamente o x por 5, tá bom? Então nós temos 5 mais 12 é igual a 8 vezes 5 menos 2. 17 é igual a 40 menos 2. 17, né? Ficou lá em cima 1. Desculpa, gente. É igual a 40 menos 2, 38. Então 17 não é igual a 48, é falso. Então isso quer dizer que o 5 não responde a essa equação. Mais uma atividade aí do caderno Aprender Sempre. Nessa atividade você deverá utilizar o princípio da igualdade, que diz: em uma igualdade matemática, se adicionarmos o mesmo valor aos dois membros de uma equação, obteremos uma equação equivalente à equação dada. Usando o princípio da igualdade, determine o valor da incógnita. Então tá aí a equação, 5x mais 5 é igual a 6x mais 2. Então, diferente do que vocês estão meio que acostumados, a resolução da equação do primeiro grau, vamos resolvê-la através do princípio da igualdade. Para eu fazer isso, eu tenho que ir eliminando números, tá? Nesse caso aqui, nós vamos pegar assim, ó, 5x mais 5 é igual a 6 mais 2. Eu preciso eliminar o 6 que está no segundo membro. Então eu vou colocar lá, como 6x é positivo, eu vou colocar menos 6x. Só que quando eu coloco de um lado, eu coloco do outro também, como se fosse uma balança, tá bom? Então ficou nessa seguinte escrita aí, ó, 5x mais 5 menos 6x é igual a 6x mais 2 menos 6x. Subtraindo 5x menos 6x, fica menos x mais 5 é igual a 6 menos 6 deu 0, né? Então conseguimos eliminar aí esse termo. Agora eu preciso eliminar esse termo 5 que está no primeiro membro, do lado esquerdo. Então eu tenho que, como ele é positivo, eu vou colocar menos 5 de ambos os lados, tá bom? Então ficou assim, ó, menos 5 mais 5 menos 5 é igual a 2 menos 5. Menos x, né, porque eliminei 5 positivo menos 5 deu 0, é igual a 2 menos 5 é igual a menos 3. Nesse caso nós temos aí o valor de x negativo, nós temos que multiplicar ambos os lados por menos 1. Que aí a gente vai encontrar a resposta correta, que seria x igual a 3. Se tá um pouquinho rápido, galera, volta o vídeo, dá uma pausadinha, volta a ele, reveja como foi feito, tá? Para conseguir entender aí como que a gente consegue resolver a equação utilizando o princípio da igualdade. Última questão para ser trabalhada hoje. Marta é uma vendedora que alcançou nos meses de abril, maio e junho o prêmio de melhor vendedora. Isso aqui é uma situação problema. Nesses 3 meses ela vendeu um total de 108 produtos, sendo que abril foi o mês que ela vendeu menos e junho o mês de maior venda. Nessas condições, determine o total de vendas em cada mês, sabendo que os números são consecutivos. Então os números são sequenciais, né, que aparecer. Tipo, se aparecer lá 10 vai ser 10, 11, 12. Um exemplo, ok? Como que eu vou representar então? Vou representar assim, ó, abril eu não sei quanto ela vendeu, é x. Maio foi o que ela vendeu mais 1. Por que mais 1? Porque é um termo sequente, né? Tá falando ali, junho é o valor do x mais 2, porque é o número que tinha em maio mais 1, ok? Escrevendo aqui a nossa equação, nós temos a seguinte forma: x mais 1 mais abril mais maio, total de produtos. Somando os valores de x, nós vamos encontrar 3x mais 3 é igual a 108. Esse aqui vamos resolver de forma tradicional, ok?
trocando os números e as letras, tá? Separando. Então, letra de um número, letra de um lado e números do outro. O 3 que estava positivo trocou o lado da igualdade e foi como negativo. Então eu vou ter lá 3x é igual a 105. O 3 está multiplicando o x, ele passa dividindo, tá? Operação inversa. X é igual a 35. Logo, então, as vendas foram 35, 36 e 37 produtos. Em abril foi 35, em maio 36 e em junho 37. Aí vocês somando a gente vai encontrar os 108 produtos. Tá bom, pessoal? Obrigado e até uma próxima aula. Não esqueçam de responder ao formulário que será postado aí no Google Sala de Aula. Tchau, tchau.